Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Esther. Livro de Esther, capítulo 4. Quem achou diz amém. Amém. Verso de número 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther, então disse Mardoqueu que a tornassem a dizer a Esther: não imagines no teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares agora, se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se para tal tempo como este chegasse este reino. Então Esther disse que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comas e nem bebas por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças assim também jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, perecendo pereço. Verso 1, capítulo 5. Sucedeu que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real na casa de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do reino te se dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha ao rei Amã hoje ao banquete que eu tenho preparado para o rei. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos contribuir nessa noite com a sua palavra. Nós intercedemos, já oramos, já pedimos, mas nós, nesse momento, vamos ouvir a sua palavra e queremos que o Senhor possa abrir o nosso coração para as verdades que estão implícitas aqui e que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Toma seu assento, por favor. Dá um glória a Deus aí, se você tiver. Só se você tiver. Irmãos, nós estamos debaixo de muita chuva, né? Eu estou hospedado ali em Contagem. E de Contagem, obrigado, de Contagem para cá, é um caos no trânsito. Perdemos alguns preciosos minutos para chegar aqui. E o GPS nos levou para uma rua a fim de ganharmos tempo. E um atalho, eu caí, quase que a gente cai num buraco. Faltou pouco de verdade. Um buraco, porque a chuva acabou com a rua. E era um buraco dentro de um valão, enfim. E provavelmente eu não estaria nem aqui contando história. Eu vim com um amigo, presbítero Emerson, ele deve ter ido estacionar o carro, já está chegando aí. Mas Deus nos deu um livramento, foi livramento de verdade. E o João Paulo falou que já era a segunda palavra de intercessão, então eu entendi que Deus ouviu a oração da igreja. E vai ter livramento para a sua família também nessa noite.
Hã? Queridos, nós estamos nessa noite aqui, eu falei para o João Paulo, falei com muita liberdade que tem em amizade, falei, João, podia me dar um tema diferente? Avivamento, Espírito Santo, levanta a mão e dá glória, recebe. Mas, de novo, caiu sorte sobre mim para falar da questão de família. Então, a gente vai encarar algumas situações aqui que provavelmente são desconfortáveis, mas elas são necessárias. Amém. E o tema que me foi proposto são os desafios do casamento. É lógico que o texto que eu li aqui é um texto que parece que não tem nada a ver com as questões matrimoniais. Mas eu vou me utilizar desse texto aqui para direcionar você a algumas lições acerca desse desafio. Provavelmente você saiba que o casamento é a instituição criada por Deus, mas ela não é a instituição perfeita. Imperfeito é o casamento, apesar de quem gerou o casamento ser perfeito. Deus é perfeito, mas nós não somos perfeitos. Provavelmente você também saiba que você não casou com um anjo, você casou com uma pessoa. E essa pessoa ela é municiada de muitos defeitos. Por isso é que a única fórmula que faz o casamento dar certo é o danado do amor. É aquilo que a gente canta, que a gente prega, mas é aquilo que a gente tem dificuldade de viver. Porque o amor, ele não é um arrepio, não é um buquê de flores. O amor é uma decisão. Você decide amar e acabou. E quem ama, dificilmente deixa de amar. Ele pode mudar de temperatura, mas o amor não acaba. Ele não é finito. O amor é infinito. Depende da lenha e da combustão que eu alimento esse sentimento. Partindo desse princípio, a gente entende que quando Deus vai criar o homem, Deus cria o homem com a funcionalidade de cuidado e também com a funcionalidade de não permitir que a vida lhe proporcione a solidão. Por isso, o que Deus vai falar para o Adão, na sua criação, é que não era bom que ele estivesse sozinho. E a construção da ideia de Deus, quando percebeu que esse homem, ele não poderia ficar sozinho, era fazer-lhe uma adjuntora, uma mulher. E essa mulher, ela foi construída dentro de um elemento diferente da construção do homem. O homem, quando foi feito do pó da terra e Deus soprou sobre ele o fôlego de vida em suas narinas. Mas quando Deus faz a mulher, faz da parte mais forte, que é dos ossos. Então a estrutura que Deus criou a mulher, é lógico, não teologicamente, mas profeticamente, é uma estrutura que nos compõe o entendimento de que a mulher é a parte mais forte desse casamento. E não é difícil de você entender isso. Provérbios capítulo 12, verso 4, o proverbista diz que a mulher prudente, ela é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é apodrecimento dos seus ossos. Então a mulher, partindo desse princípio, ela é a estrutura do homem. Porque eu não sei se vocês sabem, eu sei que sabem, mas eu vou só lembrar, que não foi dado ao homem o direito de edificar uma casa. O homem pode construir, o homem pode entender tudo de uma estrutura no contexto da obra, mas o homem não consegue estruturar uma casa. A estrutura da casa foi dada à mulher, mas não é qualquer mulher. É a mulher, então não é a mulher inteligente. Então, como é que a gente entende esse princípio? Deus criou o homem, cria a sua adjuntora, que etimologicamente a palavra adjuntora é aquela que detém o poder de levantar e abater. Eu tenho até o termo em hebraico aqui, mas a mente já está funcionando no buraco até desintoxicar, depois eu lembro e falo para vocês. Mas, no contexto geral, é que essa mulher, ela era constituída de um poder para que esse homem no jardim pudesse ser protegido. E é fácil você entender isso na prática.
quando existe um casamento, a mulher, ela tem o domínio de levantar o homem, ou ela tem o domínio de destruí-lo. A mulher, ela pode muito bem erguer o ministério de um homem, mas ela também pode destruir. A mulher é tão importante na questão do casamento, que até as orações do marido são impedidas quando essa mulher ou esse casamento não está bem ajustado. Então, por mais que exista dentro de um conceito humano, na tradição judaica, e de que a mulher não tinha valor, Deus sempre valorizou a mulher na questão do casamento. Mas existe aqui também algumas coisas. Quando a Bíblia vai dizer que a mulher é o vaso mais fraco, a Bíblia não diz que a mulher é o vaso mais fraco na questão de intelecto, porque a mulher não é fraca intelectualmente. A mulher é frágil na questão da força. Então, na questão da massa muscular, da força e da agressividade física, a mulher é sempre frágil, mas intelectualmente não. Quando se percebeu isso, o homem e a mulher estão no Éden, estão servindo a Deus dentro daquela ambiência extremamente perfeita. Só que existe uma visita no Éden, que é a serpente, e essa serpente está ali, induzida, incorporada por Satanás, que vai influenciar a Eva a atentar contra a integridade do jardim. Na verdade, essa integridade do jardim é a inocência. É o tempo em que eles estão constituídos lá para lavrar, para cuidar e para se multiplicar. E qual foi a proposta que essa tentação nos proporciona? É que a serpente entende que para chegar até o marido de Eva precisava passar por ela. Porque ela entende que a estrutura do homem era a mulher. Então o casamento não seria destruído sem que Eva não cedesse essa tentação. Aí Paulo, quando escreve a seu filho na fé, Timóteo, vai dizer que Adão não pecou, mas Eva sim caiu em transgressão. Então essa transgressão foi por parte da mulher. Por quê? Porque a serpente entendia qual era a parte pensante do casamento. E praticamente, eu gostaria de vocês abaixassem a guarda, a gente entende isso na lida. Existem mulheres que nunca estudaram psicologia, mas conseguem aconselhar, porque isso é um dom natural. Nunca estudaram gastronomia, mas conseguem fazer comida. Nunca fizeram nenhuma aula de alta costura, mas conseguem fazer uma bainha de uma calça. Costurar um botão quando o homem não sabe fritar um ovo na maioria das vezes. A mulher, no conceito de estrutura, ela é mais forte, porque quando Deus vai punir o casamento por causa da legalidade do pecado, o Adão vai ter que comer do suor do rosto, a serpente vai ter as suas, digo eu, não a Bíblia, pernas desconectadas, porque ela vai rastejar e comer do pó da terra. Então existe um princípio, um conceito teológico de que ela poderia andar e falar, e a Eva vai sentir dores ao dar à luz. Então, o momento mais feliz de uma mulher seria proporcionado pela dor que ela está estruturada a suportar. Eu sei, porque eu já tive 5 filhos. Então, cada contração durante os 9 meses, cada dor que uma grávida sente, é um entendimento de que ela suporta mais do que o homem. Nós, como homens, estou defendendo a minha classe, a gente não aguenta uma unha encravada, uma dor de ouvido. A gente não aguenta nada, de verdade. A gente só tem cara de mal. Mas na maioria das vezes, furinho né? E isso não ofende a nossa masculinidade. Mas a mulher vai fazer a unha para tirar uma cutícula. Quanto mais aprofunda lá o alicate, tira mais. Quanto mais bife tira da unha, melhor. Porque a mulher tem um poder de resistir à dor. E isso não é o Albert que diz, isso é a Bíblia que fala. Partindo desse princípio, o casamento, para ser mais estabilizado,
ele parte mais da mulher do que do homem. Só a irmã deu maravilha e eu aleluia. Então, um casamento, para que haja uma estrutura, parte mais da mulher do que do homem. Porque o homem não conhece tanto a casa quanto a esposa. O homem chega suado, a primeira coisa que quer fazer é ler a Bíblia ou ver o jornal. A mulher fica o dia inteiro tomando conta de filho. E se você, como homem, não consegue aturar o teu filho, então precisa honrar a sua mulher, porque é ela que fica com ele 24 horas. Sumiu, glória a Deus, mas está tudo bem. Porque há quem diga, uma pesquisa que diz que trabalhar domesticamente é mais desgastante do que você trabalhar 6, 7, 8 horas por dia. O homem fica sábado em casa, no domingo, quando dá meio-dia, ele já está querendo voltar para o trabalho, porque não aguenta criança correndo, melecas correndo, ter que fazer comida, ir no comércio, comprar a mistura e ajudar, varrer a casa, ele já está querendo ir embora. Mas a mulher não tira férias. A mulher não tem folga. Então cabe à mulher o domínio de estruturar uma família. Partindo desse princípio, nós temos uma das mulheres mais brilhantes do Velho Testamento, que é Esther. Todo mundo aqui sabe da história de Esther, do potentado que a Pérsia exercia no tempo de Esther, nas 127 províncias que eram dominadas pela Pérsia, mais a Etiópia, que era governada pelo rei Assuero ou rei Artaxerxes. Todo mundo sabe disso. Só que nesse capítulo 4, Esther recebe um recado. O recado é que houve um decreto no STF da Pérsia, e esse decreto foi assinado pelo rei, de que haveria uma carnificina entre os judeus, uma morte generalizada. E esse genocídio não tinha ou não dava o direito aos judeus de se autoproteger, porque eles estavam desarmados. Então Mardoqueu vai fazer chegar a Esther essa ameaça que suspirava aos judeus. Esther já está há algum tempo casada com o rei Assuero. Só que ela manda uma desculpa plausível para não defender a sua casa. Ela diz o seguinte: eu estou casado com meu marido, mas eu já estou há 30 dias sem dar um beijinho na boca. Já estou 30 dias sem dar um abraço. 30 dias distante. Eu estou perto, mas estou longe. Porque não existe casamento blindado com as pessoas perto, estando longe. Porque casamento não parte só do princípio do amor. Ele precisa partir do princípio do relacionamento, da conversa, do diálogo, da troca. Amém? Porque a intimidade não é só beijo na boca, é troca, é entendimento. Que é quando você conheceu a sua esposa e você é a sua mulher, você conheceu aquilo que ela queria que você conhecesse. Aquilo que ele queria que você conhecesse. Porque a gente só parte do princípio da intimidade quando a gente junta as escovas. Então Esther está dentro de casa, mas não tem relacionamento com o marido. Posso aplicar isso aqui? O silêncio do rei não pode estabelecer um princípio de falta de relacionamento. Porque às vezes os casamentos são destruídos, porque quando um não quer dizer nada, o outro também não fala. Vocês estão aí, gente? Quando um fica em silêncio, aí fica alguém conjecturando. Está pensando em quem? Está pensando na onde? Está com não sei o quê? Não, não é porque o cônjuge não fala que eu tenho que ficar calado. Porque se existe intimidade, eu não preciso que alguém fale em mim ou estabeleça um princípio de retórica para eu abrir a boca e começar a conversar também. Porque senão, nosso casamento está à beira da falência. E isso é com a nossa juventude também. Você não conhece o seu filho simplesmente porque você castiga, porque você tira as coisas, porque você disciplina. Você conhece na conversa. Porque os nossos filhos, eles precisam de diálogo e não de presentes. Porque a ausência, às vezes, para alguns casamentos, é substituída por presente. Seu filho tem um tênis que ele quer, o celular que ele quer, mas ele não tem aquilo que ele precisa, a voz
de comando, a voz de autoridade. E depois de 12 anos é difícil controlar, porque de 12 a 16 anos é a idade da dificuldade de relacionamento. É a idade em que os adolescentes estão tentando se identificar. E essa idade para correção é a pior idade que existe. Então estabeleça diálogo na sua família. Não use o silêncio como desculpa para não dialogar. Se ele não vai, vai você. Se ela não for, vai você. Se não beija, beija você. Se não abraça, abrace você. Se não perdoa, perdoe você. Se não quer sair, se arrume e bota dentro do carro e sai. Mas eu não preciso que alguém inicie alguma coisa para que eu dê início àquilo que está proposto para dar saúde ao meu casamento. E eu profetizo isso. Essa engrenagem que estava parada do teu relacionamento vai voltar a funcionar. O diabo não vai usar essa falta de relacionamento como uma desculpa para destruir a sua casa. Ao contrário, a partir de hoje você vai ter que mandar calar a boca, porque Deus vai destrancar o diálogo na sua família. Agora dá um sorriso, deixa eu te falar uma coisa. Esther está dando desculpa, dizendo: eu não falo com meu marido, então eu não vou falar com ele. Porque isso aqui, se a gente fosse relacionar com Deus, a gente vai entender que às vezes Deus também fica em silêncio. Fica ou não fica? Fica ou não fica, gente? O silêncio de Deus não machuca às vezes? Dói, não dói? Mas não significa que Ele não esteja te ouvindo. Responder é uma coisa, te ouvir é outra. Então, se Deus não deixa de te ouvir, abra a boca você. Porque o problema não é a resposta que você está tendo, é aquilo que você está falando. Se eu fosse você, saía desse culto para dar um beijo. Há muito tempo que você não dá um beijo. Há muito tempo que você não dá um abraço, que você não perdoa teu pai, não perdoa tua mãe. Se eu fosse você, fazia isso. Por quê? Porque eu não preciso da reação de alguém para que eu mesmo reaja. Faz você. Vai doer, mas vai te curar. A Bíblia diz que tudo o que quiserdes que os homens vos faça, faz você primeiro. Sinta-se honrado, porque se o marido não fez, a mulher está fazendo. Se a mulher não faz, é o marido que está fazendo. E os homens que estão aqui, os homens de verdade, dão um grito de glória a Deus. Quem tem certeza da sua masculinidade, dá um aleluia. Isso não vai deferir a sua masculinidade em nada, se você reagir para cuidar da tua esposa. Isso não vai ofender a sua masculinidade. Ah, mas ela não fala comigo, eu quero que se lasque para lá. Faz você. A não ser que o teu orgulho seja maior do que o teu amor. Eu falei que não ia dar certo. Mas vamos lá. O recado está dado, beleza? Está aqui. Silêncio estabelecido. E Mardoqueu podia entender que esse silêncio estabelecido na casa de Esther era o motivo necessário para que ela não fizesse mais nada. Está em silêncio. E o decreto foi dado não só contra os judeus, mas contra Esther. Que decreto é? O marido está perto, mas está tão longe que diz: quem chegar perto de mim sem eu chamar, eu vou mandar degolar. Essa mulher está perto do marido, mas não tem intimidade, porque ela tomou para ela a sentença que o marido deu para o povo. Porque essa mulher acha que o marido está tratando ela dentro de casa do jeito que o marido trata pessoas lá do lado de fora. Porque tem coisas que você não ouviu, você mesmo criou. Então ela estabeleceu isso porque ela supõe que se ela entrar na presença do marido, o marido vai tratar ela do jeito que trata os homens lá fora. Dá um sorriso. Quando ela diz isso para Mardoqueu, Mardoqueu poderia ter dito assim: amiga, vamos orar. Amiga, vamos arrumar uma outra estratégia. Deus vai dar vitória. Porque pentecostal é tudo assim, né? A gente espiritualiza tudo. A serpente vai cair. Não adianta a gente pisar na cabeça da serpente se a gente alimenta ela dentro de casa.
Mas chega lá, toma cobrinha, uma comidinha. Né? Não dá. Então escute isso aqui. Mardoqueu sabe do potencial de Esther. Ele é um parente conselheiro. Porque Mardoqueu está quebrando um princípio daquilo que a gente diz que em briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher. Quem disse para você que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher? Quem é que vai aconselhar? Quem é que vai acabar com a briga? Então, em briga de marido e mulher na igreja, se bota não só a colher. Sumiu, glória a Deus, né? Não, isso é assunto particular. Ué, você está na casa de Deus. E aqui não é o lugar que você frequenta, aqui é o lugar que você pertence. Aqui é a família de Deus. Então você não está sentado do lado de um estranho, você está sentado do lado de um irmão. Amém ou não? Então, em briga de marido e mulher, se bota a colher sim. Mardoqueu vai botar a colher, o garfo, vai colocar tudo dizendo, tá bom. Fica nesse teu orgulho, estando perto com o comportamento de quem está longe, que a casa do seu pai vai perecer. Porque muito do que você faz na sua família vai surtir efeito na sua parentela. Sumiu. Mas se você achar que não vai se levantar, você não é insubstituível, Deus vai arrumar outra para fazer. Mas você perece. Dá um sorriso. Isso aqui é louco demais. Porque qualquer pessoa em sã juízo, quando ouvisse isso aqui, eu só estou introduzindo para a gente aplicar. Diria para Mardoqueu, você está pegando muito pesado comigo, você não sabe o que eu estou sofrendo com esse homem. Você não sabe, muito sofrimento à base de remédio para dormir. Não, Mardoqueu ele sabe o que fala. Porque Deus sabe o que diz, a gente não sabe o que pensa. Que a fala de Mardoqueu poderia ter sido agressiva, mas foi chave de Deus para virar o comportamento de Esther. Porque alguém tem que tocar na ferida que você acha que é intocável. Alguém tem que dizer que você está beirando a falência, porque você está vivendo de aparência. Então alguém tem que tocar nessa ferida. E como você não dá liberdade para ninguém do lado de fora fala isso, Deus está levantando alguém do lado de dentro para tocar na ferida que você tem, para ver se você reage. Era para dar um aleluia, mas está tudo bem. Segure aí a mão de alguém e diga assim, Deus está tocando em você nessa noite. Usando alguém do lado de dentro para falar aquilo que quem está do lado de fora não tem acesso para dizer. Pastor, isso é mentira. Não é mentira, isso é verdade. Porque Deus precisava tratar de Ana. E quem ele usou? Não foi o diabo, foi Penina, convívio. Então Deus usa a gente no nosso convívio. Ah, mas não tem essa que vaza de casa não tem honra. Conversa fiada. A verdade sempre liberta, independente do vaso que ela use. Era para dar um glória a Deus, né, gente? Era para dar um aleluia. Eu sei que a gente não gosta de ouvir verdade. A gente gosta de vir para cá e levanta a mão porque Deus vai livrar. Levanta a mão porque a serpente vai cair por terra. Levanta a mão. Mas o problema é que a gente ouve isso todos os dias, todo ano, todo domingo. E a minha família continua sendo uma bagunça. A minha família continua de cabeça para baixo. O meu ministério fica arranhando e patinando. Parece esses carros que tem muito motor, mas não tem pneu. O que Deus está dizendo para você? Está na hora da gente ajustar esse negócio. E ainda que você não queira, eu vou invadir a tua casa para botar as coisas no lugar. Esther tem uma desculpa muito bacana. Pergunte qual? A vida. A vida. Você não está falando com uma moça com síndrome de princesa, que morava na região da Pampulha, morava no Belvedere, aí se casou com um sapo que virou príncipe. Você está falando com uma menina órfã, que não tem referência de pai e de mãe, que o pai não sentou com ela dizendo, eu vou te ensinar como é que você tem que ser uma esposa, que a mãe não dialogou com ela. E outra coisa, essa menina está casada com uma mulher, com uma pessoa que provavelmente tenha sido mandatário do assassinato da família inteira dela.
Ela está convivendo extremamente com o inimigo. Porque se você analisar friamente a vida de Esther, o resumo da vida dela é a dor que a vida proporcionou. Eu não sei se você sabe se gente ferida consegue dar amor para alguém. Gente magoado pela vida, dificilmente vai ter um bom relacionamento. Mas essa mulher não. Que força essa mulher tem. Porque tem força que a gente pensa, de onde saiu isso? Dá um sorriso. Esther sabe muito bem o que precisa fazer com a dor que ela está sentindo. E a dor que você está sentindo não tem que fazer você ficar dependente de remédio e pedir a Deus para morrer. Essa dor que você está sentindo precisa ser transformada em força. Porque Paulo vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza da gente. Porque quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Sabe quando é que você começa a reagir? Não é quando está tudo bom, é quando está tudo mal, mas você continua acreditando que esse negócio vai dar certo. Dá um grito de glória a Deus e diga para tua irmã ou para o teu irmão, diga assim: Esther, diga para ele: Esther, nos ensina um princípio, diga: quer restituir a tua família, a dificuldade, o obstáculo vai ser o seu melhor caminho. Pastor, por quê? Porque ao invés de pegar o sofrimento que você teve em casa, o sofrimento que você tem no teu casamento, e usar isso como desculpa, vou divorciar, vou meter o pé de casa, vou voltar para casa de papai e de mamãe, pega essa dor e transforma em poder. Porque segura, depois que você casou e constituiu filho, você se tornou referência para aqueles que são flecha na tua mão. Então sofra, mas sofra com dignidade, dizendo: a minha família não vai ficar desse jeito. Vai entregar o tesouro na mão de Satanás? Vai entregar o tesouro na mão do bandido? Porque você e Deus sabem o preço que você pagou para ter o casamento que você tem. As línguas e bocas que você teve que calar para ter o que você tem. A dificuldade que você passou para chegar onde você chegou. Aí agora, não aguento mais. Não força a barra não, porque acabou. Só acaba quando termina. E se Deus disse que não terminou, não, dá um grito de glória a Deus mais forte, porque eu não estou te ouvindo. Olha para tua irmã e para o teu irmão, diga assim: Esther, ela sabe a dor da solidão, ela sabe a dor de ficar sozinha. Então essa solidão vai ser transformada em poder dentro dela. Ela está dizendo: caramba, eu não posso ficar aqui, eu não posso ter alguma coisa mexendo em mim, eu não posso ficar desse jeito, eu não posso ficar desse jeito. E Mardoqueu está dizendo: se tu não se levantar, e a voz de Mardoqueu dizendo a ela: se você não se levantar, sua casa vai se destruir. Se você não se levantar, seu filho vai virar drogado. Se você não se levantar, a sua filha não vai casar com honra. Isso não pode deteriorar a sua fé. Isso tem que ser alimento para que você reaja e proteja o destino da tua família. Ela não vai pegar isso que ela está vivendo e vai ficar usando como desculpa. Porque na verdade muita gente da tua parentela gostaria muito que você voltasse para casa do teu pai. Gostaria muito que você dissesse o que eles pensavam de você. Eu disse que não era para você ter casado. Eu disse que você ia sofrer. A resposta que eles têm que ter de você não é isso. Só você pode mudar a opinião dos outros ao teu respeito. Então bate na mão de alguém e diga assim: levanta a tua cabeça e vai reconstruir o que estava destruído. Levanta a tua cabeça e vai reconstruir o que o diabo tentou destruir. Levanta a tua cabeça e vai reconstruir aquilo que o Satanás pensou que estaria destruído. Cadê o céu azul? Está vivo ainda? Pastores, obreiros, eu tentei arrumar um subsídio no texto para perguntar para essa personagem
o que ela teve como referência para ter a força que ela teve para ir buscar a voz do marido. Olha para mim. Quando Mardoqueu diz para ela assim: se você não se levantar, socorro de outra parte virá. Esther compreendeu que a vida de outras pessoas dependia dela. Quando é que eu reajo para constituir meu casamento? Quando eu entendo que o sofrimento não é só meu. Vai ter gente sofrendo com a minha omissão. E quando você se omite, teus filhos sofrem. Eu não sei, mas provavelmente eu tenho algumas pessoas aqui. Filhos de pais divorciados. Você já viu uma pessoa, a crise que uma pessoa tem quando os pais são divorciados? Ele não sabe se fica com a mãe ou se fica com o pai. Ele não sabe se ama mais a mãe, porque quando os pais moram em casa diferente, o amor se divide. Eu não posso falar mal da minha mãe perto do meu pai, não posso falar mal do meu pai perto da minha mãe. Porque o problema dos pais se reflete nos filhos. Então, quando Esther entendeu que mesmo ela sentindo dor, alguém dependia dela, ela disse: vou me levantar. Então, para de pensar em você e pense em quem depende. Para de ser egoísta, porque eu aprendi uma coisa com a vida. Eu aprendi que as pessoas que às vezes entram nesse viés, eu vou usar um termo evangélico, que a gente conhece. A gente gosta de chorar quando se canta "Ora vem Senhor Jesus". Meu Deus. Vem me buscar, Senhor, não estou aguentando. Maranata. Ok. Se você estiver dizendo "Ora vem Senhor Jesus", porque você tem a expectativa de ir para o céu, que você quer participar desse evento glorioso da igreja, que é o arrebatamento, bendito seja o Senhor. Mas se você está pedindo para Jesus voltar porque tu não está aguentando sofrer, isso é um tipo de suicídio. Porque quem quer morrer se tornou egoísta por causa do seu sofrimento. Porque quando você se mata, as pessoas que te amam morrem também. Então, a partir de hoje, que não seja por você, seja por quem te ama. Seja por quem torce pelo teu sucesso. Porque a reconstrução da sua vida vai começar a partir daquilo que sobrou e não daquilo que você não tem. Sobrou alguma coisa aí, sobrou uma foto, sobrou um retrato do tempo que você era bom, do tempo que você era feliz, do tempo que você tinha. Então, por favor, lute por isso. Porque Esther só reagiu quando ela entendeu que o sofrer me torna egoísta. Porque a dor precisa me ensinar. Quanto mais nós somos focados no nosso sofrimento pessoal, em tentar encontrar nesse sofrimento a felicidade para si mesmo nesse mundo, mais a felicidade parece ir embora da vida da gente. Por quê? Porque a gente acha que a maior felicidade é dar aos outros um viver. Aliás, a gente precisa entender que quando nós achamos que a maior felicidade é dar aos outros um viver maior do que os nossos próprios desejos, aí a gente encontrou um propósito da vida. Vou te explicar isso aqui. Você sabe por que centenas de pessoas seguiram Jesus? Porque todas as vezes que Jesus olhava para o miserável, Jesus dizia o que ele podia ser e não o que ele era. Não, eu sei que teu pai te chamou de Simão, mas eu te chamo de Pedro. Eu sei que a vida te fez um Levi, mas tu serás um Mateus. Eu sei que a religião te fez um Saulo, mas eu te chamo de Paulo. Eu sei que o teu pai te chamou de Jacó, mas para mim tu és um Israel. Então para de se assustar com a situação que está a sua família. Determine que isso vai mudar. Porque pode estar um vale de ossos secos, mas se você for um profeta, esse vale vai mudar. Orai andará que andarás. Pastor, mas a minha família está toda... Você é o que lá dentro? O que você é? Porque se Deus está falando contigo é porque Ele conta com você nessa empreitada. Deus não fala com quem é frouxo.
Ah, mas era o meu marido que tinha que ouvir, era a minha esposa que tinha que ouvir. Não, é você que está ouvindo isso. Então é contigo que Deus vai fazer o negócio. Dá um sorriso. Existe uma incoerência, porque se a mulher santa santifica a sua casa, quem disse que seu marido precisa vir para a igreja? Porque você estando aqui, ele está junto contigo, é uma só carne. O tempo da confirmação da conversão vai chegar, mas enquanto não chega, entenda que ele está contigo aqui. Porque você e ele é uma só carne, era para dar um grito de glória a Deus. Então quando você ouve aqui, Deus está trabalhando com ele lá também. E quando você ouve aqui, Deus está falando com ele lá também. Então pelo amor de Deus, enxuga essa lágrima, bota um sorriso no rosto e desce essas escadas para resolver a tua família. Quando eu entendi que a minha alegria, aliás, que o meu sofrimento poderia fazer a alegria de alguém, eu descobri o propósito da minha vida. Quando eu entendi que o meu sofrimento poderia fazer a alegria de alguém, eu descobri o propósito da minha vida. Porque quando eu perdi o Lucas, a minha família ficou dependendo de mim para ouvir de mim o que eu iria falar. E mesmo entendendo que a bomba estava explodindo dentro de mim, eu tinha que dizer para eles, vai passar. Eu sou voz. Eu não sou um alto-falante. Que a diferença entre uma voz e um alto-falante é que o alto-falante só repete. A voz dá destino. Você é voz na tua casa, então tem um destino. Não é a quantidade de ossos, é a palavra que Deus botou na tua boca. Dá um destino. Alguém está comigo aqui ou não? Esther percebeu que ela não podia viver mais para ela mesma. Que ela tem alguém que depende dela. E como é que ela vai resolver isso? Número 3, não um sorriso. Ela vai dizer para Mardoqueu, eu preciso reconstruir a minha casa. Então jejua lá por mim. Tome a mão no teu irmão, diga para ele assim, essa guerra tu vai vencer no espírito. Diga, essa batalha é com jejum e com oração. Diga, jejua pela tua casa. Sacrifica pela tua casa. Dá oferta pela tua casa. Faz alguma coisa pela tua casa. Escuta isso. Ela vai jejuar. E a Bíblia diz que ela vai pedir a Mardoqueu, coloca o povo para jejuar por mim lá em Suzã. Dá um sorriso. Quer vencer essa guerra? Não entra nela sozinha não, arruma ajuda. Mas não pega essas dondocas de igreja, não. Pega esses vasos malucos. Que assembleano, quando está na guerra, ele tem que ser maluco. Não dá tempo de pentear o cabelo, não, irmão. Vamos para a guerra. Não dá tempo de... Vamos para a luta. Essas plantas... Não, peraí que eu vou pegar minha bolsa, vou pegar o perfume, vou passar não sei o quê. Não, vai pegar esses vasos malucos, que sai já com a roupa que acordou, dizendo, vamos lá, vamos botar a mão nesse demônio, vamos expulsar esse negócio de lá. Olha o que o livro de Josué vai dizer. Interessante isso. Deus deu comando para dizer a Josué, quem é que deveria estar com ele na guerra? Sacerdotes, a arca, as 7 voltas, na verdade as 14, parará. Mas está lá no capítulo 6. Pegue os homens de guerra. Antes de tudo, Deus falou, não adianta ter arca se não tem homem de guerra. Não adianta ter sacerdote se não tem homem de guerra. Desculpa, não adianta você estar na igreja se você só anda do lado de frouxo. Então quer vencer essa luta no teu casamento? Pede ajuda. E o problema do diabo é que ele quer usar o princípio do isolamento. Que você tem que sofrer sozinha mesmo. Que ninguém pode botar o bebê dele na tua casa. Que você tem que sofrer calada, morrer quietinha. Porque o diabo sabe que quando a igreja se ajunta, porque uma coisa é você orar sozinho pela tua casa, outra coisa é o grupo das irmãs ir lá e...
Levanta a tua mão para dar glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele: pode contar comigo, estou contigo nessa luta. Pode contar comigo porque eu estou contigo nessa guerra. Conta comigo porque eu estou contigo nessa peleja. E a gente não vai largar esse negócio até Deus nos dar vitória. Pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Uma outra coisa. O texto diz que Esther se prepara durante 3 dias. Diga comigo, 3 dias. Ela precisa entrar na presença do marido dela, mas ela se prepara em 3 dias. Diga 3 dias. Mais alto, diga 3 dias. Pastor, o que é isso? Porque para você tratar do teu casamento, você precisa gastar tempo com ele. Porque tudo que você gasta tempo se torna a sua prioridade. Aí eu vou falar da gente que é bleia, da gente que é fogo puro. A gente se distrai com um culto de emoção. A gente vem para a igreja, uau! Uau! E volta para casa achando que vai estar tudo resolvido. Porque a gente perde a nossa prioridade muito rápido. Quem está me ouvindo, diga amém. O diabo sabe quando você está no caminho de alguma coisa. Por isso, como ele enxergou em você propósito, você não vai parar até você chegar. Ele vai usar no meio do caminho distrações. Para você perder o seu objetivo. Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Mas no dia do casamento, Labão deu para ele Leia. Distração. Achando o diabo que estava no Labão que Jacó ia desistir. Mas ele disse: eu vou fazer outra aliança, eu vou trabalhar mais 7. Eu trabalho mais 7, mas eu caso com ela primeiro. Aí a Bíblia diz: de tanto que ele amava Raquel. Era para dar um glória a Deus. Quem está focado no objetivo da reestruturação da sua família, não se distrai com os pratos de Satanás. E aí vai dar ruim. Vai dar ruim porque está na hora de você dar um delete e dar um bloqueio nessas conversas de WhatsApp. Está na hora de você bloquear essa serpente que está vindo no teu Messenger, essa serpente que está vindo na tua rede social. Bloqueia, porque a vitória vai ser tua. Não permita que o inimigo tire o teu propósito. Está difícil, está demorando, mas você vai chegar. Aleluia. Aleluia. Levante a sua mão e dá um grito de glória a Deus. Me dá mais um retorno aqui, gente. Aleluia. Agora olha como é que as coisas mudam. E a gente vai orar. Esther coloca as vestes reais. Diga comigo, ela mudou de roupa. Mais alto, mudou de roupa. Porque apesar da Esther fazer parte do contexto do harém, ela nunca se vestiu como elas. Porque a Esther precisa chamar a atenção do rei pela postura que ela tem e não pela imagem que alguém cria. Repeat. Pela postura que ela tem e não pela imagem que alguém cria. Quem é que dita a regra de padrão de beleza na igreja? É o Espírito Santo. Então Esther não vai se vestir como quem não é de Deus. Dá um grito de glória a Deus. Ela coloca as vestes e vai na presença do marido. Está no texto do capítulo 5. Quando ela chega na presença do marido, o texto me informa isso. Que o marido já estava há muito tempo esperando ela. Parece que ele suspira dizendo: Rainha Esther. O rei está todo se querendo, o rei. Quanto tempo. Ih, esqueci. Vou cumprir um protocolo aqui, mas só porque tem gente vendo a gente.
Lembra, se ele não estender o cetro, morre. Mas para a mulher ele está dizendo: você sempre esteve aqui. Você não está perto de mim, você está dentro. Mas você que insistiu ficar distante. O marido não está longe da mulher, nem a mulher está longe do marido. Sempre esteve aí dentro. Mas ambas as partes insistiram em ficar distantes. E o rei está dizendo: favor, graça. Ai, eu estou tão alegre. A gente voltou a se falar, né? Eu vim aqui para te fazer uma comida. Quero te fazer um convite, fazer uma comida lá em casa. Se Esté fosse baiano, um cuscuz baiano. Se for mineiro, um tropeirão. Se for carioca, um churrasco. Se for gaúcho, uma costela de chão. Se for capixaba, aquele peixe, aquela peixada. Eu não sei qual é a comida que ela vai fazer. Eu sei da estratégia que ela usa. Porque ela sabe aquilo que quem ela ama gosta. Vou repetir. Ela sabe aquilo que quem ela ama gosta. Porque quando você quer chamar a atenção de quem ama, dá o que ele gosta. Dá o que ela quer. O cara gosta de uma comida. Gosta de uma peixada. Eu gosto de um churrasco, então vou fazer um banquete. Mas eu não quero só que o senhor vá não, meu marido. Leva aquele teu amigo, aquele diabo, aquele demônio. Esqueci o nome dele, você botou ele como primeiro-ministro aí agora. Ele, cabeça de ouro, não, desculpa. Xandre, não é Xandre não, Xande. Amã. O Amã é aquele que acha que manda em tudo, que acima dele não tem ninguém, que ele não é da mesma cultura, porque na minha cultura eu sirvo a um Deus que levanta e ninguém tira, e que tira e ninguém coloca de novo. Um Deus que mata e ninguém revive, mas também quando bota para viver ninguém mata. Um Deus que coloca a coroa, tira a coroa, levanta reis e destitui. Chama ele para vir comer com a gente. Uau. Porque a melhor forma, dá um sorriso, gente. A forma mais elegante de você destruir a ação do inimigo na tua família é você chamando ele para o seu território. Não lute com o diabo no território dele. Traga ele para o teu território. Esther é uma mulher sábia. Pergunte por quê? Porque ela vai fazer uma mesa, um banquete, vai chamar o marido que resolve e o demônio que precisa ser resolvido. E quem é sábio não bota força para resolver nada. O próprio Deus resolve. Eu não sou desse negócio, não. Deixa ter problema lá embaixo e vem cultuar a Deus. Traz ele para o teu território. Porque a águia sabe no território da cobra ela é fraca. Mas quando ela leva a cobra no seu território, aqui quem manda sou eu. É por isso que tem esse impedimento para você vir para o culto. Que todas as vezes que você diz vou para a casa do Senhor, é pneu que fura, é o Uber que não vem, é a chuva que desce, é a dor que vem, sabe-se lá de onde vem essa dor. Mas dá um sorriso, resiste, vem. Resiste, vem. Porque essa serpente entendeu que você está levando ela para o território aonde você é forte. Porque problema da casa de crente não se resolve no barraco, se resolve na casa do Senhor. Levante a mão direita se tu está entendendo isso aqui.
Problema a gente resolve no culto. Enquanto tu adora a Deus aqui, Ele vai colocar as coisas no lugar. Ele está aqui, dá glória a Deus. Ele está aqui, dá glória a Deus. Dá glória a Deus porque Ele está aqui. A gente combate o mal convidando ele para o nosso território. Vamos para o culto. Não pega faca, não pega revólver. Não vai para casa de ninguém fazer barraco, vem para o culto. E se for possível, tu tem equilíbrio para ouvir o que eu vou te dizer? Chama para o culto. Chama para o culto. Era para dar um glória a Deus. Por que eu preciso chamar para o culto? Escuta isso. Isaías capítulo 30, verso de número 22. Tem como botar aqui? Projetar aqui? Projeta aí. 30, 22. Ou é 30, 22 ou é 33, 22. Por que eu preciso trazer para o culto, pastor? Projeta aí, se der. Aí? Foi? Então é 30, não, 22. 22. Aleluia. Não, então é 33, 22. 33, 22. A gente vai achar esse danado desse 22. Se não é 33, 22, é o 30, 20. Ah, lê isso aí, gente. Não, isso aí é fraco. Isso aí é pra gente que está em crise. Você que tem fé, lê isso aí, lê. Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Quem é o diabo para ditar regra na tua família? O Senhor é o nosso juiz. Ele não só julga, mas a lei quem faz é Ele. Dá glória, dá glória, dá glória. Dá glória ao nome do Senhor. O mal no casamento não se combate com areia de Israel, com patuá evangélico, levando bolsinha de sangue para dentro de casa. Se combate no culto. Hernandes Dias Lopes tem uma frase que diz que quando a vida espiritual de um crente vai começar a morrer, a primeira coisa que morre de tantas é a vida de oração. Quando você para de orar, você está morrendo. Quando você para de orar, você desistiu de acreditar que Deus pode fazer. É por isso que você está nessa luta desses 12 dias. Porque o diabo entendeu que o gigante se levantou. Ele mandará. Ai, você acredita que Deus está aqui? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Que você vai ver o bem dos seus filhos, que você vai na formatura do seu filho, e não vai sozinho, teu marido com outro e você com outro, vai os dois mãos dadas. Você acredita que Deus vai dar fim à bagunça que está lá na tua família? Você acredita que Deus vai dar glória? Pastor, mas eu acho que é obra de feitiçaria. Como é que pode haver feitiçaria se sobre a casa, a tenda de Israel, não vale encantamento? Problemas. Os maiores problemas do casamento, eles são de ordem relacional. Digo com experiência. Eu tenho 34 anos de casado. Pai de 5 filhos, avô de 4 netas. Eu acho que eu posso te informar alguma coisa.
O maior problema do casamento não é feitiçaria, é relacionamento. Porque o dia vai chover lá mesmo, trovoada e tempestade. Mas trovoada, tempestade e vento não dura para sempre. Então alguém tem que ter equilíbrio para esperar isso passar. Às vezes a tua esposa está sofrendo de problema hormonal. Vai levar ela para o médico. Ah, pastor, minha esposa só vive irritada. Parece que aquela mulher está endemoniada. Chegou uma idade que a mulher precisa ser tratada. Então diminui a compra dos ternos e paga um plano de saúde para ela. Eu conheço um montão de pregador aí, que os caras ficam ostentando terno, ostentando relógio e carro. Eu falo para eles, o meu carro é popular. Meus ternos eu compro aqui tudo em Belo Horizonte. Sapato, quando tiver na promoção na C&A, eu vou lá e compro. E quando não vem aqui, compro lá no Bento. Não vai no Bento, né? Sem vaidade. Calça da C&A, terninho vem que tem, ou o que me deram. Mas a minha esposa está amparada. Eu acho que está na hora dos filhos honrarem os seus pais e os seus maridos honrarem as suas esposas. Que aí depois não adianta falar, eu vou me separar porque eu não estou aguentando. Eu acho que a tua mulher te aguentou tanto tempo que agora é ela que não está aguentando mais. Sufocou. Então ampara. Tiago vai dizer que as guerras, elas não vêm de outro lugar, a não ser de nós mesmos. Não tem segredo para você instituir um casamento saudável que não seja cumplicidade. Cumplicidade não é você exigir o que o outro não é. É você compreender a limitação de quem você ama. Que vai ter dia que teu marido vai acordar parecendo até que está... Porque o homem é diferente da mulher. A mulher já fala tudo. A mulher, você pegou intimidade com ela em 5 minutos, ela conta a vida, até a vida passada dela. O homem não, principalmente mineiro, mais fechado. Você sabia da tendência do suicídio entre os homens aqui em Minas? É quase igual de mulher. Porque o homem é mais fechado, o homem não grita. Você está vendo os obreiros aqui? Dificilmente levanta a mão, faz... A mulher não... Não, isso é nosso. Não é que a gente está na carne, que a gente está sentindo Deus, é porque isso é do homem mesmo. É do homem, a gente está analisando a mensagem, a gente está ouvindo o que Deus está dizendo. A mulher não. Então compreenda teu esposo também. Porque às vezes ele está enfrentando uma guerra no trabalho que ele não quer dizer para você para não te preocupar. Às vezes você está enfrentando uma perseguição no trabalho e não diz para você para não te preocupar. Porque a senhora é bem desequilibrada também, né? A senhora tem um pensamento acelerado. Não pode ouvir uma palavra ruim, uma má notícia, que já está achando que vai ficar desempregado, como é que a gente vai viver, e o aluguel, como é que a gente vai pagar, e aquela conta no banco e prestação do carro, vai morrer! Então compreenda também, faz um chazinho para ele de camomila, senta do lado dele na cama, tira aquela bota fedendo, só Cristo que se... Esquenta uma água, bota no pé do sujeito, amacia a carne, faz uma massagem. Eu não sei fazer massagem, no YouTube você aprende. Atura o chulezão. E quando ele arriar, quando ele abaixar a guarda, pergunta para ele, o que você tem? Aí depois você briga. Mas casamento não sobrevive sem cumplicidade. Encerro a minha fala. Resolve teu casamento no culto. Porque a Esté sabia que se fizesse culto, o rei resolvia o problema dela. O problema é que você nem perdoa nem faz culto. O problema é que tem gente aqui que quer resolver o casamento, o problema na força do braço. Isso não se resolve na força do braço, se resolve com sabedoria. Alguém nessa vida que você está vivendo precisa ter estrutura e sabedoria para entender que as coisas não vão durar para sempre, elas sempre passam. Dá um sorriso, fica de pé, dá um glória a Deus.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o aí rapidinho. O Senhor me falou que existem pessoas aqui com mágoas no coração e feridas no casamento. Existe uma ferida que é muito recorrente. É na questão do dinheiro, da finança do casamento. Existem mulheres que elas não têm sabedoria quando elas ganham mais do que o marido. E fica jogando na cara do marido o salário que ela ganha. O marido, em contrapartida, quando ele trabalha e a mulher não trabalha, ele acha que o dinheiro que vai para a conta da mulher é só para pagar as dívidas de casa, ela não pode ter nenhum recurso no bolso. Calma aí, se nós somos uma só carne, por que o dinheiro é separado? Se a tua esposa ou teu marido não tem acesso ao teu cartão, então ele não tem acesso à tua vida. Porque se o dinheiro que é mais barato você não entrega, que dirá a sua vida, que é mais caro. Então, se eu fosse você, resolvia isso para não dizer que é o diabo que está entrando no teu casamento. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada. Canta! As coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, eu quero orar por você que foi levantado por Deus para cuidar da sua família e do seu casamento, que vai descer essas escadas não colocando a culpa em ninguém, mas assumindo a responsabilidade de que Deus vai te usar para reconstruir a sua casa, porque a tua casa é celeiro de bênçãos do Senhor. Eu quero orar por você e acredite, olha para mim. Deus não dá unção para a gente ficar disputando quem fala mais línguas estranhas no culto. A unção é dada pela missão que a gente tem. Então, se você tem uma missão, Deus já te deu essa unção. Agora você quer reestruturar? Sai do seu lugar. Eu quero orar por todo mundo que foi levantado por Deus para cuidar da sua família. Sai do seu lugar. Eu quero fazer essa oração. Vem cuidar da sua família, cuidar do seu casamento, cuidar do seu cônjuge. Cuidar. Eu não adoro pelo que Ele faz. Vem cuidar da sua família, vem. Vem cuidar dos seus filhos. Vem cuidar dos seus pais. Vem. Sempre será Deus. Não existe crise que uma conversa não resolva. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus quiser,
para mim. As pessoas vindo aqui na frente não significa que eles têm um casamento problemático. Significa que eles entenderam a unção que eles têm para blindar e resolver os problemas da família. Que às vezes o problema não é no casamento, o problema é com os filhos, o problema é com a parentela, com a sogra, com o cunhado, naquele quintal onde mora só parente. Então você sabe qual é o nível de problema que Deus te levantou para resolver. E acredite, Deus não vai botar outra pessoa no seu lugar, Esther. É você quem vai resolver isso. E o bacana é que o rei não mudou o decreto, mas facilitou a peleja. Dá um aleluia aí, gente. Deus vai facilitar essa guerra. Gente, olha para mim. Vou te dar esse spoiler. Gideão desceu com 300 pessoas para guerrear contra os midianitas. 300 soldados. Quantos? Só que os midianitas não estavam sozinhos. Eles estavam com amonitas, povos do Oriente. E eram como areia do mar, de tão numerosos que eles eram. Ok? Só que Deus deu para eles uma estratégia. Tocha acesa e cântaro na mão. O cântaro tinha que colocar por cima da tocha. Lembra disso? Só que dentro do entendimento de Deus, aquilo era uma estratégia para que eles se escondessem do inimigo. Porque eles vinham sobre os montes e os inimigos estavam no vale. Ok? Dentro do contexto dos midianitas, todos os exércitos que tinham um homem com tocha na mão era líder de 1000 pessoas. Cada tocha simbolizava 1000 pessoas. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Eles viram quantas tochas? 300 tochas. Então no conceito dos midianitas não tinham 300 pessoas, tinham 300.000 pessoas. É por isso que às vezes a tocha tem que ficar dentro do vaso. E você só pode liberar a tocha quando Deus falar para você, quebra. Porque na verdade você pode achar que está sozinho, mas o inimigo nunca te vê sozinho. Quando ele vê o fogo de Deus aceso em você, ele vai entender. Você pensa que está sozinho nisso. Mas quando o inimigo vê que o fogo de Deus está aceso em você, ele não está vendo você sozinho, ele está vendo 1000 anjos contigo. Ele está vendo um exército do seu lado. Lembra que Eliseu disse, abre os olhos do moço, para que ele veja que o maior está conosco do que aquele que está no mundo. Você não está sozinho nessa guerra. Fecha os olhos. Orai, lemandeleva. Abre a boca, porque eu vou pedir a Jesus que te renove, que tire todas as mazelas que o diabo colocou no teu coração. Essas palavras que Satanás soprou no teu coração, dizendo não tem jeito. O jeito é divórcio, é separação. O jeito é traição. O jeito é sair de casa, é voltar para a casa da mãe, é voltar para a casa dos pais. E Deus está dizendo, eu te fortaleço nessa noite, eu te unjo nessa noite, e digo para você, isso ainda não acabou. Eu vou reestruturar, porque quem edifica a casa na rocha nunca vai ser destruído pelo vento que sopra. Senhor, eu oro pelos teus filhos, eu oro pelas tuas famílias, eu oro pelos teus parentes. O Senhor poderia ter falado com muita gente, mas resolveu falar com esses crentes. Oh Deus, nessa noite, levanta os teus filhos, unge os teus filhos, consagra os teus filhos. Nessa noite, renova as forças, tira a fraqueza, tira a tristeza, tira a seta, toda palavra contrária, tira. Não abandone o barco. Segura um pouquinho. Renova o ânimo dos seus filhos. Coloca fogo no coração e sabedoria na mente. Fogo no coração e sabedoria na mente.
fogo no coração e sabedoria na mente. Que o mesmo nível de vida espiritual que eles estão vivendo aqui na igreja, eles saiam daqui para viver dentro de casa. Não vai ficar um demônio escondido na parede. Não vai ficar um demônio soterrado naquele quintal. Não vai ficar um demônio para destruir nada. Você vai sentar à roda da tua mesa e vai celebrar com a tua mulher, com os teus filhos, a bênção do Senhor sobre a tua casa. Nós anulamos toda a sentença de Satanás e decretamos a unidade do casamento, a unidade da família. Decretamos paz, harmonia e amor. Decretamos perdão, reconciliação. E decretamos a tua presença para reger tudo isso. Em nome de Jesus. Abraça aí quem está do seu lado, que pode ser seu marido, sua esposa, e diga para ele: volta com a unção renovada, porque Deus vai te ajudar nessa peleja. Os cadeados estão sendo quebrados. Os grilhões estão sendo quebrados. Deus vai expor esse demônio à vergonha. A intenção de Deus nessa noite não é só solidificar a sua família. Pode tomar os assentos, queridos. Deus abençoe. Mas é salvar quem Ele vai usar. Eu não sei se nessa noite já foi apresentado a algumas pessoas aqui, mas eu gostaria muito de saber se nessa noite nós temos alguém aqui que não seja evangélico. Levante a mão, você que não é evangélico. Levante a mão. Não é? Não é por não ser ou está afastada? Está afastada? Ou nunca foi? Nunca foi? Não? Quem mais? Alguém aqui afastado? Alguém aqui afastado? Alguém? Levanta a mão, você que está afastado. A nossa querida irmã que levantou as mãos, nós não queremos te oferecer uma outra religião, supondo que a senhora já tem uma. Nós queremos te oferecer a força do Senhor que rege a nossa vida. E a força do Senhor que rege a nossa vida, ela veio por meio de Jesus. Jesus morreu a nossa morte para que a gente tenha a vida dele. Então a gente consegue traduzir o que eu preguei aqui em força, dizendo que a força não é minha, a força é de Jesus. Porque se Jesus sair da minha vida, eu não consigo me levantar mais para nada. Mas como é que a força de Jesus está aí no Senhor, pastor? Porque eu aceitei ser morada de Jesus. Jesus precisa morar em mim. Eu aceitei o perdão que Ele queria me proporcionar. Porque só tem um que pode nos perdoar e nos dar a vida que nós não merecemos. É Jesus. É essa proposta que eu tenho para a senhora aqui hoje. Se a senhora quiser. Porque Jesus não se experimenta, Jesus se vive. Se a senhora precisa de perdão para poder tocar a sua vida e entender que só Ele pode resolver os seus problemas, por já ter tentado de muitas coisas em muitos lugares, não ter resolvido nada, eu te apresento Jesus, que quer te salvar, te perdoar e conduzir a senhora para uma nova vida. A senhora deseja nessa noite receber Jesus como Salvador da sua vida? Aumenta o volume dessa canção. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Se a senhora quer, se a senhora deseja, é só levantar a mão e fazer assim: eu aceito. Se não quiser, não fique constrangido. Nós não queremos lhe constranger. Qual é o nome dela? Me ajuda, alguém pegou o nome dela? Sandra? É Sandra? Se a senhora quiser, é só levantar a mão. Se não quiser, tranquilo. A senhora deseja? Quer?
Traz a Sandra, ajuda ela. Traz a Sandra. Vou regressar ao caminho